Oi, gente, tudo bem? Quando Deus fala umas coisas comigo, eu gosto de compartilhar com vocês. Porque, porque sim. Às vezes a gente compartilha tanta coisa ruim, né? Ou tantas coisas desnecessárias, né? Que não vão ajudar em nada. Então, é muito bom quando a gente vive algumas coisas e a gente aprende algumas coisas, né? É muito bom, é importante compartilhar. E eu queria compartilhar com vocês sobre a história de Jó. Para quem já conhece, né? Ok? Para quem não conhece, Jó foi um homem que passou por muita luta, assim, muitas tribulações. Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu os seus filhos, os seus amigos falaram contra ele, então Jó viveu assim um período bem difícil da vida dele. A fé dele foi realmente provada, né? Às vezes a gente diz, ai Senhor, minha fé está sendo provada, né? Com algumas coisas que acontecem, mas tem coisa que é tão barra pesada assim. E eu vejo que essa história de Jó realmente foi algo muito pesado, né? Jó perdeu tudo de uma vez só, tudo. Mas Jó não blasfemou o nome de Deus, não falou o nome de Deus em vão. Ele se entristeceu, claro. Ele falou muitas coisas. Para quem nunca leu o livro de Jó, leia, porque é uma lição e tanto assim. De como nós, seres humanos, somos pessoas tão volúveis, né? E o quanto Deus continua sendo o mesmo, né? O mesmo Deus poderoso, amoroso, perdoador, justo, fiel, né? E tantas outras palavras. E lá no capítulo 38 de Jó, né? Tem uns capítulos que vem falando toda a conversa de Jó com os seus amigos e eles falam muita coisa. E que agonia desses amigos de Jó, né? Mas a gente também tem que ter cuidado para não fazer igual os amigos de Jó. Que é assim, gente, quando acontecem situações difíceis, a gente fica tão chateado, né? E a gente acaba esquecendo que nós somos seres humanos igual a outra pessoa. E todos nós merecemos perdão, todos nós merecemos outra chance. É bem verdade que umas pessoas são mais difíceis, né? Mas o Senhor, Ele sabe como cuidar de cada um, como tratar cada um. O Senhor conhece o nosso temperamento, né? O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E eu entendo que assim como um dia o amor de Deus me alcançou, Ele soube a melhor forma de chegar até mim, né? Ele soube como conquistar o meu amor. E eu entendo que o Senhor sabe como chegar em cada pessoa. Às vezes a gente não sabe, né? Nós somos muito diferentes uns dos outros, né? Mas eu acredito firmemente que Deus sabe, né? E, enfim, depois de toda essa discussão de Jó com os seus amigos, o Senhor vem e responde a Jó depois de tudo que ele falou, né? Eu vou ler só alguns versículos porque é um texto bem vasto, depois vocês podem ler, tá? Todo o livro de Jó, mas eu tô lendo o capítulo 38. E diz assim: Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre elas o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e resbilavam todos os filhos de Deus? Ou quem cerrou o mar com portas? Quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão?
quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. E assim continua, gente. É um texto assim, sabe, tão poderoso, porque às vezes a gente pensa que a gente sabe de alguma coisa. Mas a verdade, bem verdade, é que a gente não sabe de nada, ou muito pouco mesmo. Pouquíssimas coisas a gente sabe, né? Ao longo da vida, no decorrer da vida, a gente aprende sim algumas coisas, né? A gente amadurece, a gente aprende com as quedas da vida, né? A gente aprende sim com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é que nos traz sabedoria, né? E eu entendo sim que nós aprendemos. Só que às vezes a gente pensa que a gente pode resolver tudo. E não, a gente não pode, a gente está bem longe disso, sabe? Tem coisas que sim, a gente pode resolver. Eu falo de problemas impossíveis. Uma doença dita pelos médicos incurável, né? Não tenho aqui como dar muitos exemplos, porque cada um sabe de si, né? Do que passa. Mas tem coisas que a gente pode dar um jeito, né? Às vezes a gente, sei lá, tem coisas que a gente pode melhorar sendo menos orgulhoso, né? Eu não consigo me dar bem com ninguém. Talvez seja porque você não tá ajudando, né? Dívidas muito altas. Dívidas precisam ser pagas, né? Não podemos dizer assim, um milagre vai sumir a dívida. Dívidas precisam ser pagas. A gente fez, a gente paga. E o que a gente pode pedir para Deus em relação a isso, por que eu toco no assunto dívidas? Porque é algo muito geral, né? Muito geral. Todo mundo tem dívida, né? Mas o que a gente pode pedir para Deus é que o Senhor nos dê sabedoria e controle emocional, controle mental, para que a gente não saia fazendo dívidas com as quais a gente não pode arcar. Claro que existem muitas situações, né? Às vezes realmente acontece de você, sei lá, você comprou uma casa e aconteceu alguma coisa, ficou desempregado, não pôde mais pagar, né? São parcelas altas, são coisas que acontecem. Mas essa questão essa questão financeira é muito mais, às vezes, uma educação mesmo, uma educação financeira que a gente não teve ou foi criado realmente. A gente vive num mundo muito capitalista, né? Então, o capitalismo, o consumo, ele é pregado de uma forma assim bem forte mesmo, né? Onde a gente acaba acreditando que a gente precisa ter as coisas materiais, né? Para que a gente possa ser feliz, ser completo. E sim, eu não sou hipócrita, né? A gente precisa de dinheiro, de coisas materiais. Mas elas com certeza não são tudo, né? E dinheiro não compra tudo também. É uma questão mesmo de equilíbrio, né? A gente precisa ter sim, né? Uma casa, uma cama para dormir, essas coisas essenciais, básicas. Inclusive, no livro de Lucas, fala sobre o Senhor saber que o Senhor sabe que a gente precisa de todas essas coisas, né? É um capítulo de Lucas, eu acredito que seja o 11, que fala sobre nós não andarmos ansiosos, porque entregar tudo a Deus em oração, porque o Senhor sabe das coisas que a gente precisa, que a gente realmente precisa. Às vezes a gente acha que a gente precisa de coisas desnecessárias, né? Mas o Senhor sabe do que a gente precisa. Entregar tudo nas mãos de Deus mesmo. Então, quando nós temos problemas que a gente não sabe como resolver, são coisas que fugiram realmente do nosso controle, a gente entrega a Deus. E foi isso que Jó fez, sabe? Jó perdeu tudo. Ele ia fazer como para trazer os filhos de volta? Né? Ele perdeu tudo. Como restituir as coisas assim de volta tão rápido? Então Jó não deixou de ter fé. Jó continuou confiante no Senhor.
Inclusive a frase que ficou tão conhecida, né? Deus me deu, Deus tomou. Cheguei sem nada aqui e é sem nada, né, que eu irei sair aqui dessa terra. E não é fácil, né, gente, falar isso. Mas é a verdade, né? Nós chegamos aqui sem ter nada, né? Ao longo da nossa vida a gente vai conquistando, né? Com o nosso esforço, Deus vai abençoando, né? Mas a verdade é que nós chegamos aqui sem ter nada, nada mesmo. E tudo que é material é passageiro, mas até as coisas assim que são profundas, né? O que eu digo como profundas? A perda de um filho, né? Eu sei que deve ser assim uma dor irreparável, né? Então são coisas que só Deus mesmo pode fazer. Então, depois de toda a conversa de Jó com os seus amigos, Deus entra com as suas falas, né? E eu fico aqui pensando, realmente, quem somos nós, né, para querer controlar todas as situações que acontecem à nossa volta? A gente não fez os céus, não fizemos os mares, não fomos nós que colocamos os limites na terra, foi Deus. E Deus, Ele é o mesmo. Deus, Ele continua tendo controle de todas as coisas e nós continuamos não tendo o controle de todas as coisas. E eu te digo que quanto mais rápido a gente entender isso, melhor as coisas ficam, sabe? Porque toda vez, gente, que a gente insiste em querer ter o controle de tudo, eu quero resolver tudo, eu quero resolver todos os problemas, a gente vai ficar extremamente frustrado. Por quê? Porque a gente não tem esse controle. Malmente a gente tem o controle da nossa vida, né, que a gente já perde com tantas coisas, que dirá ter o controle de tantas situações que acontecem à nossa volta. E eu tava aqui conversando com Deus, né, e Deus me lembrando, sabe, porque a gente tem essa mania, né, não sei se todo mundo tem gente que é muito desligada também, né, não quer resolver nada assim, mas eu falo por mim, né, eu sou uma pessoa que eu acabo querendo resolver as coisas, né? Eu tento ter na minha vida as coisas resolvidas, né? Eu tento ter ali o controle das coisas. E o Senhor tem trabalhado muito em mim, porque a gente não pode ter o controle de tudo, nem da nossa vida, gente. É a gente sim que é responsável pelas nossas decisões. As decisões da nossa vida, elas são tomadas por nós mesmos, né? Então nós temos que pedir realmente aí a sabedoria de Deus. E é assim que o Senhor Ele nos ajuda, sabe? Às vezes a gente quer que Deus faça tudo, mas não é assim. O Senhor nos deu o livre arbítrio, né? É tomar as nossas escolhas. Então a gente pede para Deus sabedoria para que a gente possa fazer escolhas boas, né? E viver conforme o plano de Deus, conforme o plano que Ele tem para nossa vida. O propósito é procurar realmente ter intimidade com Deus para saber quais são esses propósitos. E quando tudo sai do nosso controle, quando tudo sai do teu controle, eu quero te dizer, não tenta resolver tudo só. Não vai dar certo, não tenta. Você vai gastar todas as suas forças tentando resolver algo só e não é possível. Você vai se frustrar, você vai adoecer e você não vai conseguir resolver as coisas. Porque tem coisas que só Deus pode resolver, no tempo dele, do jeito dele, porque ele que sabe o que vai acontecer, o Senhor é quem sabe do futuro, a gente não sabe, tudo que a gente pode fazer agora no presente, né? Mas Deus sabe do nosso futuro, sabe o que pode acontecer, então o que de melhor a gente pode fazer é colocar nas mãos dele, realmente, sabe? É pedir o controle de Deus, o controle dele sobre a nossa vida, para que a gente possa aprender a esperar o tempo de Deus, a forma de Deus fazer as coisas. A nossa vida ela é uma escola realmente, né? E depois que aconteceu tudo isso na vida de Jó, que o Senhor conversou muito com ele, ele foi confrontado, a palavra de Deus diz, no livro de Jó também ainda mais pra frente, Jó fala assim, não tô achando aqui, um pouquinho mais pra frente. E ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem. E quando isso acontece na nossa vida, a gente aprende mais um pouco, mais um tantão mesmo, assim, sabe? Porque a gente bate, né? Insiste em querer fazer do nosso jeito, do nosso modo, no nosso tempo, e aí a gente vai se frustrando, né? Se machucando, porque não acontece do nosso jeito. Até que a gente decide, né? É uma decisão, a gente decide, sim, vou confiar em Deus, vou acreditar em Deus, vou deixar o Senhor fazer do jeito dele, porque eu já entendi que não é com a minha força, que não é pelo meu querer, é do jeito de Deus, é no tempo de Deus. E deixa Deus fazer como Ele quer, né? E aí, Jó descansou no Senhor. E depois que a fé de Jó foi provada, ele foi também aprovado, né? Para que a gente possa ser aprovado, a gente precisa ser provado. E Jó foi provado e aprovado. E depois que passou tudo isso, lá no finalzinho da história de Jó, o Senhor restaura a prosperidade, a sorte de Jó. E diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, pelos seus queridos amigos que falaram tantas coisas horríveis para ele, né? O Senhor pediu que Jó fizesse isso, intercedesse pelos seus amigos. E Jó intercedeu pelos seus amigos, né? Depois de tanta coisa que aconteceu, depois de tanta coisa que ele ouviu, Jó foi interceder pelos seus amigos. E foi quando o Senhor mudou a sorte de Jó e lhe deu tudo em dobro do que ele possuía. E aí vai contando já tudo o que aconteceu na vida de Jó. O Senhor abençoou muito, muito mais a vida de Jó. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e as suas filhas, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias, né? O que a gente entende aqui? Teve toda uma caminhada, né? Um processo. A nossa vida ela é um processo. Então, a gente precisa aprender nesse processo, gente. Enquanto a gente não procura aprender com o processo, com as coisas que Deus põe na nossa vida para que a gente possa aprender. Enquanto a gente não aprende, dói, machuca muito mesmo. E é uma decisão nossa. Se a gente vai querer que continue machucando, né? Não, eu vou insistir porque eu quero assim, porque eu acho que tem que ser assim e vai ser no meu tempo, do meu jeito. Não vai ser. Eu nem queria te dizer que vai ser, né? Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas eu preciso dizer que não vai ser. Não vai ser do seu jeito, não vai ser do seu tempo, a não ser que você tenha perguntado para Deus, pedido para Deus para que as coisas fossem do jeito dele, né? Então, se os seus planos estiverem junto com os de Deus, vai dar tudo certo. Mas toda vez que a gente tenta ir pro lado oposto, não dá certo, gente. Não dá certo. A gente sofre muito. Então eu queria te dizer, querido amigo, querida amiga, que você procure realmente confiar no Senhor. Se forem problemas que você causou, a gente causa muitos problemas na nossa vida, gente. Tem coisas assim que não vem do nada. Muitas coisas, inclusive, foram decisões nossas. Foram decisões que nós tomamos. Errados ou impulsivamente, que acabam acarretando numa consequência, né? Então a gente vai lá, pede perdão para Deus, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, como eu posso reaver isso, como é que eu posso resolver isso daqui para frente. Existem consequências que vão perdurar aí por um bom tempo, né? Então é pedir mesmo a ajuda do Senhor a como resolver, a como mudar o caminho daqui para frente, né? E coisas que aconteceram na sua vida, que, poxa, você não quis, né? Tem uma piada que diz, né? Eu tô colhendo, não foi isso que eu plantei, né? E às vezes acontecem coisas na nossa vida que
fugiu do nosso controle, sabe? Poxa, não fui eu que decidi, eu fiz tudo certinho. Deus, por que isso está acontecendo? Eu fiz tudo certo, que isso, né? E às vezes acontece, eu não posso te dizer o porquê, porque tem coisas na nossa vida que a gente não vai entender. São os planos de Deus, né? E eu posso te falar isso com bastante verdade, porque tem coisas assim na minha vida que já aconteceram que eu fiquei, o que, Deus, por quê? Sabe, eu procurei fazer o certo, eu procurei fazer as escolhas certas, por que isso está acontecendo? Entendeu? E lá na frente tem coisas que eu já vi, né? Por que aconteceram. O Senhor me mostrou e aí eu consigo entender. Então, quando essas coisas vão acontecendo, eu começo a confiar mais, sabe? Não, Senhor, eu lembro que lá atrás aconteceu uma coisa que eu não sabia o porquê. E depois o Senhor me mostrou o porquê. Já que eu tô aqui, né, tentando ouvir a voz de Deus, então eu entendo que isso aqui que eu não tô entendendo agora, mas lá na frente vai fazer sentido também, né? Às vezes até na próxima geração, né? E eu entendo, gente, quando a gente se esforça tanto, assim, pra tentar fazer, né? A gente acha que a gente tá tomando a melhor escolha, assim, tá fazendo o que é legal, e aí acontece uma coisa que a gente fica sem entender, né? Mas Deus sabe por quê. Talvez a gente sem querer tomou uma decisão errada, ou porque é o propósito mesmo de Deus para trabalhar algo na gente, seja agora, seja depois, às vezes é para trabalhar em outra pessoa, né? O Senhor é quem sabe as formas dele fazer as coisas, o tempo dele fazer as coisas. Verdade, bem verdade, é que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, né? E não a nossa. A nossa vontade ela é falha, os nossos pensamentos são falhos, mas os de Deus não. Então, com essa fé, né, a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé, né? Impossível agradar o coração de Deus sem fé. Então a gente acredita no Senhor, não pelas nossas emoções, porque muitas vezes as nossas emoções nos levam a ter falta de fé, mas pela nossa mentalidade renovada mesmo pelo Espírito, sabe? De saber que mesmo quando eu não vejo, principalmente quando eu não vejo, né? A fé ela é algo que nós não vemos, é a certeza, é a convicção daquilo que a gente não vê e daquilo que a gente espera, uma convicção. Então a gente põe a nossa fé para trabalhar, né? Pela palavra, com a oração, buscando a Deus. E a gente vai caminhando, crescendo, acreditando no Senhor. E eu posso te dizer que no decorrer do caminho as coisas vão fazendo todo sentido. Eu sei que tem horas que não vai fazer nenhum sentido. Como eu sei, né? Eu sei que tem horas que nada faz sentido. Mas depois, no momento certo, tudo se esclarece. Quando a gente procura fazer a vontade de Deus, estar debaixo da bênção de Deus, quando a gente procura fazer as coisas que a palavra de Deus diz, porque, gente, aqui na Bíblia tá simplesmente tudo que a gente precisa fazer. Em relação a sentimentos, em relação à mente, em relação à família, em relação ao trabalho, tudo que a gente precisa saber tá aqui na Bíblia. Sabe, Deus ele é tão perfeito e é temporal, né? Que tudo que tá aqui vai te direcionar na vida. A você ser sábio, a você tomar as escolhas certas, tudo tá na palavra de Deus, sabe? E eu sempre gosto de dizer, se você quer crescer, quer avançar, quer aprender, quer mudar, não tem outra saída, gente. Você pode sim buscar ajuda de pessoas e tudo, mas o teu principal guia tá aqui, a palavra de Deus. Principal guia. Nada vai conseguir te guiar tão bem como a Bíblia. Até porque as pessoas, né, nós erramos. Às vezes a gente dá um conselho pra alguém, a gente não era tão maduro, depois a gente pensa, poxa, olha o que eu falei pro fulano, nossa, eu dei esse conselho pra ele, mas nada a ver, não era pra ter falado isso. Então, às vezes as pessoas erram, né? Então é bom a gente buscar o conselho aqui, ó, na palavra de Deus, tá bom? E é isso que eu queria compartilhar com vocês, uma palavra sobre fé, uma palavra sobre paciência, sobre esperar o tempo de Deus, uma palavra sobre lutas e vitórias também, e sobre o caminho certo a escolher. Só há 2 caminhos: a nossa vontade ou a vontade de Deus.
E essa aí é uma decisão sua, é uma decisão nossa, né? O Senhor não vai nos obrigar a escolher o caminho dele, a vontade dele, é uma decisão nossa, tá? Então, eu peço a Deus, eu oro pela tua vida, para que você consiga ouvir Deus. Para que você, se você quer realmente mudar de vida, se você quer avançar, peça para Deus, sabe? Deus, eu não tenho paciência, eu não tenho sabedoria, eu não tenho maturidade, eu não tenho humildade. Seja sincero com Deus. O Senhor, Ele ama um coração humilde, sabe? Um coração quebrantado, um coração transparente. Porque a gente não precisa falar para Deus que a gente é perfeito, mas a gente precisa ser sincero com Deus. E é aí que tudo acontece, gente, quando a gente é sincero com Deus, sabe? Seja sincero com Deus, exponha para Ele tudo aquilo que se passa no seu coração. Peça para Deus, Senhor, sonda, esquadrinha o meu coração, sonda a minha mente, sabe? Sonda, vê se há em mim, né, algum caminho mau, Senhor. E se há, Senhor, me tira desse caminho mau. Vê se há maldade no meu coração, Deus. E se houver, tira isso de mim. Sabe, nós não somos perfeitos, gente. A gente está longe de ser perfeito, mas Deus é. Sabe, eu não posso te dizer exatamente como resolver os seus problemas, porque cada um tem um problema diferente, mas Deus sabe. Eu posso te falar de um Deus que sabe, um Deus que te conhece como ninguém conhece, um Deus que vai saber te conduzir, um Deus que vai te dar vida e vida em abundância. Sabe, eu não posso te falar de como vai ser, sabe? Posso te falar do que Deus fez na minha vida, do que Deus faz na minha vida, sabe? É uma vida com sentido, é uma vida onde há um porquê, onde há um pra quê, onde há um propósito. É uma vida com sentido. Se você hoje tem vivido uma vida sem sentido, eu sei que não é fácil, né? Viver uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, dói. Dói, não faz sentido algum. Nós buscamos incessantemente por um porquê, por um pra quê, pra onde eu tô indo, por que eu vim. E Deus tem todas essas respostas. Deus tem, gente, Deus tem. Eu não posso falar mais nada pra vocês além disso, porque o que mudou a minha vida foi Deus. Foi a palavra de Deus, porque eu passei muito tempo da minha vida indo sim para a igreja, sou cristã, nasci num lar cristão, mas eu vim conhecer a Deus por volta de 18 anos, eu acho. Foi quando eu comecei a realmente ler a palavra. Mas eu sei que o Senhor me guardou por todo esse tempo, porque eu cresci no lar evangélico, meus pais sempre me apresentaram Deus, agradeço muito a Deus por isso. Fui conhecendo a palavra, cresci ouvindo a palavra, mas encontro mesmo real que eu tive com Deus já foi depois de grande, né? Foi quando eu realmente conheci a Deus, foi quando eu realmente comecei a ler a palavra, a conversar com Deus, a estudar a palavra de Deus e as experiências, né? Eu já vivi com Deus que me fizeram crescer, avançar, amadurecer muito, né? E eu sei que tem muito mais, tem muito caminho pela frente ainda, né? Mas eu agradeço muito a Deus, porque eu sei que Ele tá me guiando e que Ele tá comigo nos dias bons e nos dias maus também. E com vocês também, tá bom? Então que Deus abençoe vocês, que essa palavra venha realmente germinar no coração, né, de vocês, que faça sentido, que vocês busquem a Deus, gente. Se você quer respostas das suas perguntas, só Deus pode ter, tá bom? Deus abençoe. Beijo.